E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Rafael e no vídeo de hoje vamos dar prosseguimento à nossa série Dinheiro na Prática. Série essa onde a gente compara a rentabilidade de 7 carteiras de investimento junto com o CDI. Você quer entender bem certinho qual vai ser a metodologia e como a gente está fazendo os aportes, escolhendo os ativos, enfim, pode voltar lá no primeiro episódio da série para que tudo fique bem claro. Então, introdução feita, vamos direto para o site do Investidor 10 para registrar os aportes que a gente vai fazer no mês de março de 2026. Vamos lá então. Começando então pela nossa carteira de fundos imobiliários. Aqui a regra é aportar nos 10 fundos imobiliários que a gente escolheu e reinvestir totalmente os proventos. Para esse mês aqui de março de 2025, podem ver que a gente aportou R$ 2.268,44. O aporte que sai do meu bolso seria os R$ 2.100 e o restante vem dos dividendos que a gente está recebendo já nessa carteira. Olhando o gráfico aqui da carteira, você consegue enxergar que mês a mês os nossos dividendos estão crescendo. Então, para o mês de fevereiro de 2026, a gente recebeu R$ 164,99 e esses R$ 164,99 foram adicionados ao nosso aporte. E indo então aqui para a nossa planilha, que é o que realmente vai mandar nesses aportes, o que a gente consegue perceber? Deixa eu puxar minha cara aqui para o outro canto. O que a gente consegue perceber? Que aqui é o que a gente já tem em carteira antes do aporte, os percentuais de cada um dos 10 fundos imobiliários, e aqui o percentual ideal que a gente tem que buscar com o aporte. Aqui é o total que a gente tinha para aportar. Então, os R$ 2.100 mais o que tinha sobrado do mês passado, mais os dividendos aqui. Então, a gente tinha um total de 2.270,05. E olhando então para a nossa planilha, o que ela diz, né? Aqui na aba aportar, ela ainda não está considerando esses 2.270 do aporte. Por quê? Porque aqui a gente consegue ver antes de colocar o dinheiro o que estava para trás em questão de percentual na carteira de um mês para outro. Então a gente pode ver que XPML ficou um pouquinho para trás, seguido de HGCR, seguido de KNCR e HGLG. Ainda na fase que a gente está, os nossos aportes representam boa parte aqui do nosso resultado. Então, como a carteira não é muito grande, as variações na cotação aqui estão interferindo pouco nos percentuais de um mês para outro. Em algumas outras carteiras, como a gente vai ver depois, na carteira de commodities e na carteira Barsi, já está acontecendo o efeito esperado de o rebalanceamento em alguns ativos que subiram, se valorizaram muito, não precisar ser feito um aporte naquele mês, que é justamente o objetivo de ter uma planilha assim de alocação estrutural. Aqui do lado são as quantidades que eu comprei nesse mês aqui e aqui do lado só um registrinho, porque em relação ao teórico eu tive que comprar menos 2 unidades de Vegir e menos 3 de KNSC. Por que isso aconteceu? Porque se eu fosse levar à risca essa diferença entre o atual e o ideal, o valor passaria do que a gente tem disponível de aporte. Então, feitos os aportes e as explicações, eu estou gravando o vídeo aqui em maio, né? Ficou meio atrasado o vídeo, mas para o mês de março, depois dos aportes, até o final do mês a gente recebeu 178,32. Então, logo mais, acredito que até o mês de maio ali, final do mês de maio, a gente consiga estar recebendo pelo menos R$ 200 por mês de dividendos, que já representa 10% do nosso aporte, isso em pouco tempo, em menos de um ano de carteira de fundos imobiliários. Partindo para a segunda carteira que a gente vai ver hoje, é a nossa carteira de commodities. Aqui vai entrar a primeira alteração que a gente vai fazer em relação às carteiras do início da série, tá? E eu vou explicar o porquê. Durante o mês de março, a Raizen, se eu for procurar aqui no Google, a Raizen acabou de protocolar um pedido de recuperação extrajudicial, né? Isso aconteceu no dia 11 de março de 2026. Então, por enquanto a empresa se encontrar nesse estado de recuperação extrajudicial, a gente não vai prosseguir com os aportes nela. Como o pedido foi dia 11 de março e o aporte acontece sempre no quinto dia útil de cada mês, para esse mês de março aqui ainda foi investido em Raizen. Voltando aqui para a planilha, podem ver que antes do aporte ela era disparado o ativo que tinha ficado para trás.
E aqui, como eu disse que essa planilha aqui de commodities já estava acontecendo aquilo que a gente quer com alocação estrutural, alguns ativos, né, através da queda acentuada de Raízen e de CSNA3, alguns ativos aqui, como Petrobras, Suzano, Klabin e Usiminas, que tinham disparado, a gente não precisou aportar. Até aqui, questão de JBS e SLC também não, por conta de alguns ativos aqui que ficaram bem para trás. Aqui foram as quantidades que foram compradas, né? Tive que comprar menos Raízen do que deveria para fechar o orçamento. E nessa carteira aqui, vocês podem ver aquilo que eu falei, que a gente já tem empresas com variação de 100% em relação ao nosso preço médio e, do outro lado, Raízen aqui com 54% negativo. Essa é uma carteira que a gente recebe proventos mês a mês e depois do aporte aqui do mês de março. Em março a gente recebeu 74,14. Não é o foco da carteira, podem ver até pela abinha aqui, que abril, por exemplo, ela passou em branco, outubro também passou em branco, julho, que foi o segundo mês da carteira aqui, mas a gente tem que aproveitar que algumas dessas empresas pagam os dividendos e reinvestir esses dividendos mês a mês aqui. Só para confirmar, olhando a planilha de lançamentos, 2.170,15, que é exatamente o que está na nossa planilha. E por último, a última carteira que a gente vai olhar hoje é a nossa carteira Barsi, composta apenas por empresas de setores perenes e pagadores de dividendo, em homenagem ao investidor Luiz Barsi. Aqui, mesma coisa em relação às outras planilhas, se a gente for olhar aqui, então a gente consegue ver aqui que algumas empresas aqui antes do aporte já não estavam solicitando dinheiro a mais aqui para bater o ideal em relação ao atual, tá? O que aconteceu foi que Ambev, a cotação disparou, então a nossa quantidade atual é maior do que a ideal. Mesmo com o aporte, a gente não precisou comprar nada nesse mês aqui. E aqui eu tive que tirar uma unidade de Banco do Brasil e uma de Taesa para conseguir encaixar no nosso orçamento, tá? Essa é uma carteira que paga dividendos, todas as empresas que estão aqui pagam dividendos. E se a gente for olhar aqui o nosso painel de proventos, em março a gente recebeu 32,88. Desde que a gente começou a receber dividendos aqui em agosto de 2025, né? A gente passou o primeiro mês de aportes e o segundo, junho e julho de 2025, e dali em diante, em todos os meses, a gente recebeu, nem que seja uns centavinhos de dividendos, né? O objetivo dessa carteira são dois, na realidade, né? Primeiro, escolher boas empresas que tendem a se valorizar ao longo do tempo, e segundo, conseguir receber aí os dividendos e ir gerando uma renda passiva com o passar do tempo. Lembrando, nenhuma dessas carteiras aqui que eu mostrei é uma recomendação de investimento, mas seria interessante você considerar não as empresas ou os ativos que eu mostrei, mas o método e começar a tentar olhar para a carteira de uma maneira de compor percentuais aqui, seja de ativos, de classes, enfim, isso é uma teoria já bem consolidada de diversificação de patrimônio, né? A teoria de alocação de ativos aqui, alocação estrutural ou asset allocation, como muita gente prefere utilizar o termo em inglês, e aí você consegue sempre ir mecanicamente comprando aquilo que ficou para trás, né? Por exemplo, no caso dessa carteira aqui, a ação que disparou a gente não comprou nesse mês, provavelmente no próximo mês, nos aportes de abril, a gente já vai ter que fazer um aporte um pouco maior nela. E questão da carteira de commodities, a partir dos aportes do mês que vem, a Raízen passa a ter o percentual zerado aqui na planilha e o restante das outras empresas, aqui das 9 empresas, passam a ter 11,1% de participação na carteira. Então a gente vai deixar os aportes de lado até que a empresa se recupere. O objetivo também, e foi bom isso ter acontecido nessa série, é ver, por exemplo, o que acontece com o desempenho de uma carteira caso um ativo tenha problemas desse nível aí com Raízen e a gente simplesmente pare de aportar nele e não venda, né? Com o passar do tempo, o que vai acontecer com essa carteira de commodities? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. E no próximo vídeo a gente vai ver os aportes do mês de março para a carteira completa, que é a carteira que mescla todas as classes de ativos, né? Renda fixa, fundos imobiliários, ações, ações internacionais e um pouquinho de criptomoedas aí. Depois disso, o vídeo seguinte, a gente vai fazer as comparações de todas essas carteiras em rentabilidade para o mês de março de 2025.
Espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima.